Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre ETs negativados. Sim, você sabia que existem ETs negativados? Esse é o tema desse nosso vídeo, para que você possa se transformar e trazer uma profunda conexão, um despertar tão profundo que depois desse vídeo você vai ser uma outra pessoa com mais lucidez. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta especializado em apometria e tenho como desejo e propósito fazer com que você possa se desenvolver, se transformar espiritualmente. E se você quiser, obviamente, você também poder ajudar outras pessoas como terapeuta, ok? Se você ainda não me segue, já clica aqui embaixo em me seguir para que você possa receber mais informações, mais conteúdo e, obviamente, se você já me segue, você pode ativar as notificações para que você possa receber todas as mensagens aqui propostas, ok? E com isso, você poder ter um grande despertar de consciência, ok? Muito bem, então vamos lá. ETs. Eu relutei muito antes de eu começar a falar sobre esse assunto. Eu confesso para você que eu fiquei meio receoso se eu deveria falar sobre esse assunto ou não. Muitas vezes esse processo, muitas vezes é um nosso crítico interno, né? Trazendo críticas, julgamentos e diversas questões. Mas depois de vivenciar isso dentro do processo tanto da apometria quanto dentro do processo do trabalho voluntariado ao qual faço parte, a gente começa a ter uma dimensão mais ampla sobre isso. Então vamos entender. Extraterrestres. O que são seres extraterrestres? Se a gente puder trazer a nomenclatura e a definição desse processo, extraterrestres são toda e qualquer consciência física do corpo físico ou extrafísica que são extra, fora o plano terrestre de Gaia, da Terra, ok? Até aí, nenhuma novidade, ok? Até aí, tranquilo. O que pega muitas vezes aí? O que pega muitas vezes é que esses seres, eles nem sempre estão na terceira dimensão. Muitas vezes eles estão numa quarta dimensão, ou estão numa quinta dimensão, ou estão numa sexta dimensão. E assim por diante, ok? Muito bem. E aí, o que é importante você entender? Que assim como pessoas boas, existem pessoas boas no nosso plano terrestre, assim também existem pessoas ruins, bandidos, assassinos, estupradores e pessoas realmente de coração ruim, assim da mesma forma existe dentro desses seres. Ok? Então, segundo mensagens canalizadas que vieram de seres, de mentores, atualmente existem 7 raças confederadas e 7 raças principais não confederadas. Ok? E aí o que acontece? Essas 7 raças confederadas, elas estão dentro de um propósito maior de evolução. Então, se você pudesse colocar uma seta, você colocaria essa seta para cima, dentro do que tange ao processo de evolução. Ok? Então existem pelo menos 7, mas são muito mais. Isso é só para você poder ter um entendimento e ficar fácil o seu entendimento. Existem pelo menos 7 raças que estão comprometidas com a sua evolução. Ok? E aí a gente vai aprofundar isso nesse vídeo. Por que eles estão comprometidos com a sua evolução? E existem pelo menos 7 raças que não querem a sua evolução e que, além de não querer a sua evolução, eles querem que você continue num processo de limitação consciencial. E aí a gente colocaria essa seta para baixo, se a gente fosse denominar uma escala onde o nível de evolução. Então existe um grande grupo de pessoas, de consciências que está comprometidas para cima, e existe um grande grupo de consciência que está comprometida para baixo, para que você continue caindo o seu nível de consciência e você fique aprisionada, que você fique aprisionado dentro de uma grande matriz holográfica de controle, poder e dominação. Ok? Então, vamos entender isso com muita profundidade. Pode ser que tudo que eu vou falar aqui não dê conta nesse vídeo, mas eu não estou preocupado com o tempo, com pressa. Se for necessário fazer mais um vídeo, eu faço mais um vídeo, certo? E é importante que você venha assistir esse assunto com Merkabas, para que você não venha entrar em sono, para que você não venha entrar num processo de adormecimento, para que você não venha entrar num processo de tirada de foco, ok? Então, se você
ainda não assistiu os vídeos lá no canal, eu peço que você possa parar aqui esse vídeo e possa ir lá no vídeo que eu falo sobre Merkabas, tá certo? E com isso você poder ativar pelo menos um Merkaba ao seu redor para que você não venha sofrer nenhum tipo de ataque psíquico espiritual. Por que isso pode acontecer? Simplesmente porque esse vídeo ele pode trazer um gradiente de consciência para você. E isso, essa banda aqui contrária, ela não quer. Entendeu? Até para eu gravar esse vídeo eu tive que me preparar, fazer uma autocorreção apométrica, tive que fazer um processo de preparação, de meditação, tive que fazer um processo de sintonização com a equipe de amparo, ancoramento, Merkabas, para que eu possa falar sobre isso. Porque é um assunto que inevitavelmente vai incomodar alguma consciência. Então imagina o seguinte, imagina que você foi preso. É o que, Daniel? Imagina que você foi preso, você está preso, certo? E existe um carcereiro ali. Esse carcereiro, para ele te prender, obviamente, subtende-se que tem algum motivo, né, para te prender. E se você não tivesse um motivo aparente, dentro do seu nível de consciência, dentro do hoje, do agora, e se você não tivesse um motivo real de consciência, e você perguntasse para o carcereiro, por que eu estou preso? Aí ele vai falar assim, porque eu quero que você fique preso. E aí você vai falar assim, mas o que foi que eu fiz para eu estar preso? Aí ele vai falar assim, simplesmente eu quero que você fique preso. E aí, quando você vai olhar, existe muitas vezes contratos, ligações suas energéticas com aquele gradiente do campo mórfico, daquela consciência que te aprisionou. Isso aí vai ser um assunto mais para frente, tá? E com isso a gente vai conseguir aprofundar esse processo mais para frente. As suas perguntas são muito importantes. E é muito importante que você traga aqui as perguntas, porque as perguntas são mais importantes do que as respostas. E se algum assunto que eu de repente falar, se ele ficar ainda superficial no seu entendimento, ou você queira aprofundar mais ainda, você pode colocar uma pergunta aqui, ok? E aí eu posso produzir um novo material a partir da sua pergunta, se a sua pergunta for uma pergunta que realmente vale eu dedicar mais um tempo para poder gravar e preparar esse material, ok? Muito bem. Então, vamos imaginar o seguinte, que você ficou preso e você fala assim, eu quero me libertar, é um direito meu me libertar. Aí a consciência vai falar assim, tá, mas por que eu quero te libertar? Por que eu vou te libertar? O que eu vou ganhar com isso se eu te libertar? Se eu ganho muito mais você estando aprisionado do que se você se libertar. Porque se eu te libertar, eu vou perder o maior substrato que existe para mim, que é o seu campo vital, o seu campo energético. E o seu campo energético ele é muito valioso para mim que sou carcereiro. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Isso é uma grande metáfora. Então, no entendimento dessa banda aqui negativada, de ETs negativados, você, muitas vezes, é visto para eles como gado. Você, muitas vezes, é visto para eles como uma massa de manobra de manipulação, para que possa introduzir chips, implantes, placas, hologramas, para que possa vampirizar a energia e ectoplasma e, com isso, alimentar grandes bolsões energéticos que eles criam, que eles mantêm e que eles utilizam isso para outros fins antiéticos, dentro do conhecimento dessa banda aqui que respeita muito o livre-arbítrio. Então, qual é a primeira coisa que é importante você entender? Essa banda aqui estão ligados ao seu processo de evolução. Eles respeitam o seu livre-arbítrio incondicionalmente. E incondicionalmente significa respeitar as leis crísticas de causa e efeito, respeitar o seu livre-arbítrio. E aí fazer com que você seja um ser de consciência e de tomada de decisão. Um ser de cocriação. Mas se você não assume essa cocriação, se você não assume a sua maestria de ser um cocriador, esse lado aqui, ele vai desrespeitar o seu livre-arbítrio, ele vai invadir o seu campo, com ou sem a sua permissão, e ele vai arrebentar com o seu campo profissional, afetivo e financeiro. Entendeu? E o que acontece? Essa bandagem aqui, contrária à evolução,
ela já atua há dezenas e dezenas de séculos, há muito tempo, certo? Só que o que acontece? A gente está passando por um momento de transição planetária. E aí, essa galera aqui, ela está com o tempo contado. O aviso foi dado para ela e fala assim, galera, ó, o tempo nesse planeta já findou. Vocês tiveram a permissão, pela misericórdia divina, de estarem aqui durante muito tempo. Porém, contudo, todavia, o tempo de vocês está contado. Então, esse processo de retirada em massa dessa galera aqui tá acontecendo já aos poucos. Está acontecendo. E isso, inevitavelmente, repercute em vários processos. Porque dentro dessa programação, isso é uma coisa que é importante você anotar, se você puder. Essa galera aqui, contrária à luz, ela tem uma programação de controle, poder e dominação. Tudo que eles fazem é uma programação, igual um programa de computador, igual uma inteligência artificial, baseada em controle, poder e dominação. E essa bandagem aqui, toda ela é programada através do respeito do seu livre-arbítrio, do respeito às leis divinas cósmicas. Olha que coisa incrível. É uma outra programação. E por ser uma outra programação, é um outro gradiente de frequência mais elevado, e esse aqui é um outro gradiente de frequência mais denso, por conta da programação. Ok? Então, muito se fala hoje em dia de inteligência artificial, programas de inteligência artificial, 3D, né? De máquinas. Mas existe também uma inteligência artificial no campo astral etérico já há muito tempo. O campo 3D está entendendo essa programação astral que já acontece há muito tempo, está entendendo agora, está automatizando isso. Obviamente, como tudo, existem coisas boas e ruins também dessa programação artificial. Mas isso não é tema para esse vídeo de hoje, certo? Então, vamos trazer aqui os entendimentos. Essas raças de ETs negativados, muitas vezes eles vêm com uma permissão da própria consciência encarnada, certo? Então, quando eles vêm para fazer algum processo de abdução, eles vêm por algum contrato, certo? Então, vamos entender. Eu já fiz alguns vídeos sobre contratos de magia, e pouco a pouco eu estou falando das ramificações de outros contratos. E aqui a gente vai falar sobre o contrato de abdução. Esse contrato de abdução, ele é um contrato que de alguma maneira consciente ou inconsciente, ou você num outro nível multidimensional, ou você, em nome dos seus ancestrais, você está repetindo esse padrão por conta do DNA, ou você, numa vida passada, você de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, você autorizou que eles fossem extrair material genético seu para que possam se apropriar desse processo e trabalhar ganhos, que de alguma maneira você teve esse ganho. É mais ou menos assim. Imagina que você foi recrutado para um banco de sangue para fazer uma doação de sangue. E o seu sangue é raro, certo? E aí, de repente, nesse processo do seu sangue ser raro, você ganhou ali um valor muito alto para você poder ter essa doação desse sangue. E aí, nesse processo de você ter doado o seu sangue para aquele banco de sangue, você ganhou um valor, uma quantia em dinheiro elevada, e aí você assinou uma permissão no papel, e essa permissão está lá no papel físico, e aí você autorizou que isso pudesse acontecer. Ok? Isso existe no plano físico, que é um contrato. Ok? Semelhante a esse contrato físico, existe o contrato etérico, que de alguma maneira você era um ser de Capela, você era um ser de Órion, você era um ser de Sírios, você era um ser de Arcturus, de Pleiades, você era um ser de alguma constelação, e de alguma maneira você teve algum beneficiamento em você fazer um contrato com essa banda aqui negativada, certo? Que eu não vou falar sobre isso agora, quais são essas bandas, porque isso aí é um tema para um outro assunto. Eu quero que você entenda a visão estratégica do processo, ok? Você entendendo a visão estratégica, você já vai entender muita coisa, tá certo? E aí com isso, eu quero que você compreenda a visão macro, a visão estratégica. Você entendendo a visão estratégica, pronto, aí tudo vai ficar muito mais tranquilo,
certo? E o mais importante é a gente não entrar em confronto com ninguém, porque essa banda, ela é uma extensão da minha frequência. A minha frequência, ela pode acessar essa banda se a minha vibração cair. Se a minha vibração estiver numa frequência alta, aí essa banda aqui não vai ter acesso à minha frequência. Por quê? Porque não tem... Se essa banda aqui está nessa frequência aqui, ela só vai acessar se a minha vibração cair aqui, ó. Cair para o mesmo gradiente de frequência. Se ela não cair, significa que está numa outra faixa e não vai ter acesso. É mais ou menos assim. Então, vamos entender. Vamos dizer que você foi um capelino da civilização de Capela. E aí, de repente, você teve algum beneficiamento de poder, de ganhos, por você doar o seu material genético naquele campo multidimensional, na quinta dimensão. Isso há mais ou menos 260 mil anos atrás. Então, vamos dizer que você fez um beneficiamento e um acordo com Greys ou com outras raças, de qualquer outro processo do lado negativo. E aí, de repente, você falou assim, galera, ó, eu aceito fazer esse contrato, doar alguma coisa minha em troca de algo. Eu quero um setor, eu quero uma galáxia, eu quero uma região aqui. E aí você fez o contrato. Só que o que é que acontece? Eles falaram que iam dar e te enganaram. Grampearam você e mandaram de repente para cá. E aí você vem para cá, para esse planeta, e aí você se esquece de tudo que você fez. E aí você encarna numa terceira dimensão, sai da quinta dimensão e vem para uma terceira dimensão. E aí você começa todo um processo, tudo do zero. Porque na terceira dimensão ela é mais limitada do que a quinta dimensão. Existe uma lei na natureza que diz o seguinte, a quinta dimensão ela envolve tudo que está na terceira dimensão, mas nem tudo que está na terceira dimensão envolve o que está na quinta dimensão. E assim acontece com a quarta, assim acontece com as outras de maior dimensão. Porque o gradiente de dimensão está ligado ao gradiente de frequência, certo? Em partes está ligado a isso. Não é somente isso, mas também está ligado a isso. Muito bem. Então você chegou aqui, tendo feito um contrato na quinta dimensão, lá na civilização de Capela. O povo capelino não gostou da sua ação de ter feito esse contrato com esses seres negativados e autorizou que você viesse para um planeta de exílio, um planeta de transformação, um planeta de expiação, que poderia ter sido qualquer outro planeta, não somente esse, mas por coincidência, porventura você caiu aqui e aí de repente você está aqui e está assistindo esse conteúdo e muitas fichas estão caindo para você dentro desse entendimento, ok? E aí eis que de repente você começa a sonhar com consciência, você começa a sonhar você estando numa nave, você começa a sonhar você estando num carro, você começa a sonhar você estando num objeto de transporte, e aí de repente você começa a sonhar você num centro cirúrgico, numa sala cirúrgica, e esses sonhos vão se repetindo e se repetindo e se repetindo. E aí, quando você vai ver, você está sendo manipulado. Seu material genético, astral, ou etérico, ou físico está sendo extraído com a sua própria permissão, porque você assinou e autorizou. E essa galera ela não tem pena. Ela não tem o menor pudor. E aí, isso muitas vezes pode se manifestar no seu corpo físico, com hemorragias, dependendo se você é homem ou mulher, com doenças que não têm uma explicação lógica, de repente com situações psicossomáticas, pesadelos constantes que você pode ter, você estando em ambulância, em um centro cirúrgico, você sendo operado, e na verdade ali às vezes pode ser um holograma, e não um centro cirúrgico. Às vezes você pode estar numa nave dessa bandagem negativa aqui, e eles estão extraindo material genético seu para pesquisas, para manipulação, para desenvolver outras tecnologias nefastas. E só vai parar esse processo quando você fizer o corte. Quando você fizer o corte, ok? Então, por esse motivo, eu peço que você fale comigo, que você peça no privado esse decreto, que você mande aqui para o meu e-mail, que eu vou colocar aqui embaixo, ok? E eu vou te enviar o contrato para que você possa ter
um decreto de libertação desse contrato de abdução, que de repente você possa ter feito e que de repente você possa ter vivenciado diversas experiências que impactam ou pode impactar no seu campo financeiro, no seu campo sexual, porque impacta diretamente no chakra básico, ou impacta diretamente nos chakras coronários, na sua conexão com o plano espiritual, chips e implantes que possam estar atuando nessa região do coronário, atrapalhando a sua visualização do terceiro olho, atrapalhando a sua conexão com os seus mentores e amparadores, atrapalhando a sua visão extrafísica. Também acontece com muita frequência de contratos de abdução, eles estarem se repetindo nesse processo do seu despertar de consciência, ok? Isso quando você busca, né? Muitas vezes a pessoa não busca porque já existe uma programação nela para ela não buscar, porque se ela buscar isso pode trazer tormenta, existem hologramas, implantes e chips nocivos que são criados para isso, para a pessoa ela ser induzida a ela não procurar nada de espiritualidade, nada de desenvolvimento espiritual. E se ela procurar, ela vai começar a ter dores no corpo, ela pode começar, além de ter dores, ela pode começar a ter problemas, o campo financeiro parar, ou ter problemas no campo afetivo, ou ter problemas no campo sexual, e assim por diante. Deixa eu falar aqui alguns casos de pessoas que eu acompanhei com contratos de abdução e que eu aprendi muito com esses casos e, sem citar nomes, mantendo a ética, a gente consegue compartilhar muita coisa e te trazer muita consciência. Existiu o caso de uma moça que ela tinha um sangramento contínuo todo dia e não era só a menstruação. E ela teve isso desde os 13 anos de idade. Quando ativou a menstruação nela, ela começou a ter isso. Ela sempre teve uma mediunidade muito ostensiva, mas ao mesmo tempo ela sempre teve muita hemorragia e perder sangue. E ela sempre ficou muito anêmica. Quando ela chegou até mim, ela chegou já muito mal, entendeu? Muito mal, muito mal. E a gente foi buscando trabalhar o campo dela. Existia contrato de magia de vidas passadas, existia cobrança espiritual, existia muito contrato com magos negros. E sim, em vidas passadas ela fez muita coisa que não era legal. E tinha choque de retorno desse momento presente por conta desse processo. Mas quando a gente foi aprofundando mais e mais, ainda tinha essa hemorragia e não conseguia cessar. Quando a gente começou a fazer esse processo de limpeza de decretos, de limpeza de contratos, e aí envolveu também o contrato de abdução, o sangramento reduziu e estancou assim absurdamente. Ainda não resolveu, mas sabe o que é se reduzir 80%, 90%? Pois é. Então, a gente está ainda no processo de tratamento. Não encerrou esse tratamento com a pessoa, mas está avançando no processo de tratamento. Ok? E isso é um exemplo de como que isso se manifesta. Com dores inexplicadas, sangramentos inexplicados, ou sangramentos energéticos, da pessoa perder vitalidade, a pessoa perder energia vital e ir se esvaindo pelo chakra básico ou por outros chakras. E é isso que gera o processo da abdução. Não é só de material genético, é de energia, de vampirização. É como se tivesse um fio conectado à pessoa e ficar sempre puxando dela uma energia que ela produz. Vamos entender um pouquinho sobre o que é ectoplasma, certo? Ectoplasma é uma energia vital que você produz no seu corpo, se você não sabia disso, numa região entre o seu ânus e o genital, que é o chakra básico, de conexão com a Terra, cor vermelha. Frequência de Gaia, frequência de conexão com Gaia. Esse chakra é o chakra raiz que te conecta com Gaia. Ele tem uma usina energética que você pode produzir energia e pouquíssimas pessoas sabem disso. Ok? Que ele produz energia por si só. Através do prana, através da respiração. Muito bem. E essa energia produzida, ela fica concentrada através de uma mistura de um gás e uma mistura de um fluido volátil, conhecido como ectoplasma, que fica na região entre o pâncreas e o fígado, nessa região do plexo,
mais próximo do baço, do seu lado esquerdo, numa região que se chama chakra esplênico, ok? Então, nessa região, entre o plexo, na altura do estômago, e o baço, é onde é guardado essa energia ectoplasma, que você produz todo dia. Todas as pessoas, as 8,5 bilhões de pessoas até o momento de hoje no planeta, produzem isso, só que elas não sabem o que é isso. E isso é a grande moeda de troca entre o plano físico e o extrafísico. Por quê? Essa bandagem aqui negativa, ela gosta muito dessa energia. É a moeda de troca do universo. Os donos do poder, os barões do poder no plano umbralino, do baixo umbral, são os donos do poder porque eles possuem muitas reservas desse fluido, dessa energia vital chamada ectoplasma. Porque eles conseguem, porque eles são bonzinhos? Não. Porque eles vampirizam de milhões e milhares de pessoas todos os dias. Certo? E aí eles constroem cidades, eles constroem bairros, eles constroem edifícios, eles constroem aparelhos, laboratórios, eles produzem diversas coisas para produzir mais implantes, hologramas, placas, para assim replicar esse processo e até de repente criar automações e inteligências artificiais também no próprio baixo umbral. Ok? Beleza. Se você está achando esse conteúdo bacana, interessante, clica aqui em curtir, se você ainda não começou a curtir. Se está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo, tá? E se você ainda não está me seguindo, me segue, tá bom? Para que você possa receber mais informações, ok? Muito bem. Então, entendendo sobre o ectoplasma, a gente começa a entender que é a energia de troca do universo, o ectoplasma. Porque o ectoplasma, meu amado, minha amada, é mais importante do que você imagina. É através do ectoplasma que os mentores de luz, eles utilizam um pouquinho do seu ectoplasma e fazem uma cirurgia espiritual, por exemplo. É através do ectoplasma que eles utilizam um pouquinho numa casa espiritualista ou no centro espírita e utilizam esse ectoplasma para poderem trabalhar o processo de manipulação energética e fazer uma reconstituição de um órgão numa cirurgia espiritual. É através desse ectoplasma, você que atua em algum centro de umbanda, ou de candomblé, ou de algum local espiritualista, que um vovô, um preto velho, uma preta velha, um caboclo, um marinheiro, um herê, ou qualquer entidade espiritual de luz, utiliza um pouquinho dessa energia sua e utiliza junto com o elemento material de troca que está sendo colocado ali, seja um café sem açúcar, seja uma bebida, outra, o que seja, e trabalha esse processo ali de ajuste no campo energético do atendido, do consulente, certo? Então, é uma energia muito poderosa, muito valiosa. Ela é tão valiosa que, infelizmente, você acaba sendo alvo de ataques psíquicos e energéticos por esse lado, que quer absorver e drenar o máximo possível dessa energia que você produz, certo? Daí a importância de você saber criar Merkabas, daí a importância de você saber criar campos de proteção, daí a importância de você saber pedir ajuda quando você está passando por desafios, ok? Daí a importância de você poder tirar momentos para você fazer meditações, porque isso é que vai te ajudar a você poder fazer desse processo um processo contínuo e fazer com que a sua frequência fique sempre alta. Tá legal? Bom, eu vou encerrar esse material aqui, esse conteúdo dessa aula aqui, e vou continuar numa próxima aula, dando seguimento sobre esse tema, para que você possa trazer mais entendimento, ok? Gostou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo e traz as suas perguntas. A sua pergunta, ela pode ser muito importante para a gente poder, de repente, produzir outros materiais. E através dos comentários, eu quero que você me fale uma experiência que você teve, que de repente você pode compartilhar essa experiência. Eu estou aberto a compartilhar o seu aprendizado, a sua história de vida pode ser o aprendizado de outras pessoas também,
ok? Então você pode comentar aqui embaixo e poder trazer muita experiência. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo e até lá.